Está aqui. Nós ainda estamos no... Não, nós vamos entrar agora no capítulo 7, né, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Aí nós vamos entrar no capítulo 7. Mas vamos orar primeiro, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença gloriosa, nesta manhã radiante, pedindo a Ti, ó Pai, amado e eterno, que continue conosco, te agradecendo por tudo, pela noite de paz que nos concedeste, e por este dia maravilhoso, Senhor, que Tu tem nos dado, para vivermos, Senhor, mais este dia. Que Tu possa, Senhor, a cada momento agir em nossas vidas, que este dia seja um dia, Senhor, produtivo em nossas vidas, que a Tua mão poderosa e bondosa possa estar sobre nossas vidas. Opere grandemente em nosso viver, trabalhe em nossas vidas de maneira especial, abençoe a nossa família, nossos filhos, Pai querido, e que Tu possa, Senhor, a cada momento estar, Senhor, amado e eterno, agindo em nosso viver, nos ensinando, capacitando a cada dia. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão dentro da Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Amém. Vamos. O capítulo 7, que diz assim: Jesus ensina sobre julgar o próximo. Amada, a palavra de Deus, ela é muito rica. E rica de detalhes, rica de ensinamento. E nós precisamos verdadeiramente tirar tempo para estudar a palavra. Porque se nós estudássemos mais a palavra, erraríamos menos. Mas muitas vezes a gente não tira, né? E louvo a Deus porque o Senhor tem nos dado esta direção de estar fazendo esse devocional baseado em estudar a palavra. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. E por que reparás tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho, no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Muito, muito, muito claro, não precisa nem muita explicação. Às vezes, aqui quando fala do cisco, é algo mínimo, e quando fala da trave, é algo muito grande. Às vezes, a pessoa está com algo que tem feito muito, muito errado, e, na verdade, quer tirar um cisco que está no olho do irmão, ou algo que foi feito, que o irmão fez, ele quer mudar o irmão, quando a situação dele é pior do que a do irmão. No comentarista, aqui, ele diz o seguinte: a ordem de Jesus é não julgueis, visa repreender aqueles que julgam e depreciam alguém para exaltar-se, e especificamente contra a hipocrisia. Não tem a finalidade de encobrir o comportamento errado dos outros. É um chamado para discernirmos nossos erros e nossas motivações, em vez de demonstrar um comportamento negativo para com os outros. Jesus deu essa alerta a fim de expor os falsos profetas. Com base nesses ensinamentos, Paulo ensinou que devemos exercitar a disciplina da igreja. De acordo com a lei, os porcos são animais imundos. Qualquer um que tocasse no animal imundo se tornaria impuro e não poderia ir ao templo para adorar, até que a impureza fosse removida. Jesus disse que não devemos confiar as coisas sagradas às pessoas profanas ou impuras
é inútil tentar ministrar os santos ensinamentos às pessoas que não queiram ouvir, mas apenas contradizer ou desprezar o que lhe dizemos. Não devemos deixar de pregar a palavra de Deus aos incrédulos, mas é necessário ser sábio e ter discernimento ao testemunhar, para que o nosso tempo não seja gasto em vão. Veja só, primeiro, quando fala do argueiro, são pessoas que têm falhas pequenas e outros que têm falhas maiores, que são a trave, aquilo que realmente trava, aquilo que impede dele receber algo. Então, às vezes, a situação dele é tão crítica, mas ele quer tirar o cisco do olho do irmão, da pessoa. Então, o que nós precisamos fazer é cuidar da nossa própria vida e dar um sentido a ela, seguir em frente, sem querer mudar ninguém. Cada um tem suas falhas, cada um tem seus defeitos. Mas julgam, é um julgamento tão grande, as pessoas começam a dizer, olha, você viu fulana que fez isso assim, assim? Então, é olhar para a pessoa e não olha para o seu defeito, para o que ele fez, para o que ele faz. Então, o de errado. Nós precisamos olhar para nós mesmos, para que nós possamos dar um sentido diferente à nossa vida, reger a nossa vida. Não estamos aqui para julgar ninguém. Deus não deu a gente essa autoridade de julgamento. Sabe por quê? Porque o justo juiz é Ele. O Senhor nos deu o direito de cuidar de nós mesmos, não julgar ninguém. Se alguém vai para o céu, deixou de ir, faz errado, deixou de fazer, aí a responsabilidade é de cada pessoa, não é nossa. A minha responsabilidade é com a minha própria vida. Eu é que tenho que cuidar de mim e não do outro. E não tenho que julgar que alguém vai ser abençoado, que alguém não vai ser, que alguém disse isso, que alguém fez aquilo, que Deus vai punir alguém. Não é da minha alçada. Isso não é responsabilidade minha. O justo juiz é aquele que vai julgar, é aquele que vai punir e é aquele que vai dar a sentença. É o justo juiz. Então, como Deus não nos deu o direito de ser juízes ou juíza, o Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar de nossas vidas, porque nós vamos prestar conta a Deus de nós mesmos. E lançar aos porcos as coisas sagradas, eu acho interessante que tem pessoas que escutam algo na igreja, às vezes algo até, vamos dizer assim, de uma reunião que tem, algo secreto, algo oculto de dentro da igreja, que só diz respeito a quem está dentro do templo, ou dentro da igreja, na comunidade. Mas tem pessoas que tiram da comunidade e levam para pessoas ímpias. Aquilo que muitas vezes é da igreja, pega aquele assunto e leva para pessoas que não é da igreja, pessoas que não têm conhecimento, né? E às vezes passa para as pessoas não crentes, não evangélicas, pessoas que não têm temor de Deus ainda, e passa aquilo que se passa na igreja. Ou até às vezes um erro de alguém, uma falha de alguém que está ali dentro da igreja, olha, a irmã fulana foi chamada a atenção por isso e isso, e às vezes leva para pessoas fora da igreja, fora do templo, fora do convívio, né? E lança para as pessoas. Ou a palavra de Deus também, que é tão preciosa, até profecias. Às vezes Deus fala na igreja em profecia e tem pessoas que pegam e contam para pessoas não crentes, vai lançando, então isso é lançar pérolas aos porcos. A palavra de Deus é para ser pregada, sim, mas nós precisamos entender que quando a palavra do Senhor está sendo refutada ou escarnecida ou jogada, não quer ouvir, parar imediatamente, porque é muito preciosa. A palavra do Senhor, ela é preciosa, ela é pão que alimenta. Então, a gente não pode dar o sagrado para as pessoas que não estão nem aí. Porcos são coisas imundas. Então, se o Senhor assemelhou pessoas a porcos, é porque a ação delas é ação de porcaria. Então, elas não fazem questão daquilo que estamos transmitindo, que é a palavra que alimenta, a palavra que liberta. Então, nós não podemos forçar nada. Só posso dar a quem tem tempo para ouvir. Se não tem, não para ouvir, para por aí mesmo. É muito precioso
o que temos para dar às pessoas e elas muitas vezes não valorizam. Então, nós precisamos entender esta passagem, que é muito importante para nós. É algo assim importantíssimo. Nós precisamos entender. Então, não é tudo, mas eu tenho que falar para fulano isso. Fulano não quer ouvir. Se não quer ouvir, não insista, tá? Não insista de maneira alguma. Pregar a palavra, sim, mas dar pérolas, as pérolas aos porcos, não. A palavra de Deus ela é muito importante. E tem pessoas que não dão a mínima. É você falando de Jesus e as pessoas esnobando, pisando em cima daquilo que você está falando. Então, isso é dar pérolas aos porcos. Não podemos fazer isso, de maneira alguma. A palavra de Deus é anunciada, mas quando você vê interesse de alguém, aí sim. Quando não, para de imediatamente e deixe que a pessoa, um dia, quando precisar, vá em busca. E faz-me lembrar do povo da África, se eu não estou enganado, que eles andavam muitos quilômetros, eu não estou lembrada se eram 5 quilômetros que eles andavam a pé, ou era mais de 5 quilômetros. Eu sei que era mais de 5 quilômetros, por quê? Porque eles pegavam 2 dias, eram 3 dias e 3 noites que eles gastavam para chegar neste lugar andando. E eles só tinham um culto, e eles iam justamente para este culto. Eles tinham um culto mensal, se eu não estou enganada. E nesse culto, eles iam para este culto, só que este culto, eles demoravam 5 horas, era um culto de 5 horas. Mas eles iam para este culto e quando chegava lá, o pastor dava para eles uma palavra, eles não tinham a Bíblia, dava uma palavra para eles memorizar. E eles memorizavam esta palavra. Era uma palavra curta, né? E eles memorizavam, eles remoíam esta palavra até o mês seguinte para poderem irem novamente para o culto. E quando foi um dia, uma senhora que estava neste culto, o pastor deu a palavra, que era para eles ficarem meditando durante aquele período que eles não estavam indo, porque era muito longe, não estavam indo ao culto, e eles começavam, então, a guardar aquela palavra. E no caminho, a senhora, depois já tinha dado 2 noites, esta senhora, 2 dias, 2 noites, essa senhora esqueceu do versículo. E ela voltou novamente até onde estava o pastor. Então, ela voltou mais 2 noites e 2 dias, e o pastor se surpreendeu com a presença dela, o missionário se surpreendeu com a presença dela. E ela disse assim, e ele disse, mas você voltou? E ela disse assim, voltei, porque a palavra de Deus é preciosa demais para esquecermos no caminho. Então, ela tinha ela teve esse cuidado, este amor, essa dedicação para com a palavra do Senhor. Então, ela sabia o valor que tinha a palavra que faz efeito quando damos ouvido, quando entendemos esta palavra que muda a nossa situação. Então, nós precisamos entender esta palavra de Deus, que é tão preciosa, grandiosa, para poder, assim, alimentar a nossa alma. E, então, nós não podemos profanar as coisas sagradas, né? Profanar as coisas sagradas. Nós temos que ter cuidado com as coisas sagradas e não dar elas aos porcos. Jesus nos disse que devemos persistir em buscar a Deus. As pessoas frequentemente insistem após alguns esforços e concluem que Deus não pode ser encontrado. Mas conhecer a Deus requer fé, concentração e força de vontade. Jesus nos assegura que seremos recompensados. Não desista de seus esforços para buscar a Deus. Continue a pedir ao Senhor mais conhecimento, paciência, sabedoria, amor, entendimento, e Ele lhes dará tudo isso. Então, veja só, precisamos buscar ao Senhor, entendê-lo, entender a sua palavra e transmitir a palavra para alguém que, na verdade, dar atenção para ela.
No exemplo elaborado por Jesus, um filho pede ao pai pão e peixe, alimentos bons e necessários, e recebe, porém, se pedisse uma serpente venenosa, será que o pai sábio atenderia ao pedido? Esse aqui já faz parte do versículo 7. Jesus ensina sobre pedir e buscar ou bater. Então, quando buscamos, aí aqui fala, Jesus nos disse que devemos persistir em buscar, porque aqui o versículo diz, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Então, para poder receber algo, precisamos ser insistentes naquilo que pedimos e precisamos saber o que queremos. Jesus nos disse que devemos persistir em buscar. A Deus, as pessoas frequentemente desistem após alguns esforços. Eu pedi, bati, ele não me ouviu. Então, as pessoas desistem do seu objetivo de buscar e de bater. Porque aqueles que pedem, recebem, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Então, veja só, por isso que esta palavra, no exemplo elaborado por Jesus, um filho pede ao pai pão e peixe, alimentos bons e necessários, e recebe, porém, se pedisse uma serpente venenosa, será que o pai sábio atenderia ao pedido? Às vezes oramos a Deus, pedindo-lhes algo que nos parece bom, mas são serpentes. Ele não nos dá, embora persistamos em nossas petições, mas quando aprendemos a conhecer melhor a Deus, como um pai amoroso, aprendemos a pedir o que é realmente bom para nós, então ele nos concede. Nós só podemos pedir algo ao Senhor, algo de maravilhoso, mas às vezes a gente quer algo e a gente insiste com Deus que a gente quer aquilo. E quando a gente insiste com Deus que a gente quer aquilo, às vezes o Senhor não dá. Aí a gente diz assim, se frustra, diz, mas eu pedi tanto ao Senhor, porque Deus, ele é aquele que sonda o seu pedido primeiro, para ver se ele não é danoso. Se for um pedido danoso, ele não vai nos dar, ele não vai nos conceder, porque ele sabe que vai nos prejudicar, ele sabe que vai nos ferir, ele sabe que nós vamos nos ferir lá na frente, então ele não dá. Então, se demora muito, precisamos perguntar, Senhor, por que a causa da demora? Será que é porque não te agrada, ou não faz nenhum efeito, ou vai trazer algo maléfico para mim? Então, a gente pergunta e o Senhor é aquele que nos responde. Ainda no versículo 11, né? Aqui Cristo nos mostra o coração do Pai. Deus não é egoísta ou avarento. Não dar algo com relutância ou má vontade. Temos de implorar ou rastejar, aproximando-nos dele com nossos pedidos. Ele é um pai amoroso que compreende, cuida e conforta. E se os homens podem ser bondosos, imagine como amável e generoso é o Criador. Então, ele sonda o nosso pedido, e por mais que a gente peça, por mais que a gente insista, e que ele vê que é danoso para nós, ele não vai nos conceder. Jesus usou a expressão, se vós, pois, sendo maus, para contrastar a generosidade do ser humano, pecador, infalível, como o de Deus Santo, é perfeito. Veja só, se você sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é santo, que é poderoso, que é generoso, que é amoroso, ele é aquele que sabe dar muito bem algo para os seus filhos que venha lhe trazer benefício e não malefícios. Amém, queridas? O 12 diz assim, Jesus ensina sobre o mandamento áureo. E o mandamento áureo é, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, façai-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Fazei-los também, e vós,
porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo aquilo que eu quero que as pessoas façam de bom para mim, eu tenho que fazer de bom para eles. Tudo aquilo que eu quero receber é como uma semente. Se você joga uma semente na terra, a semente é boa, é uma semente, eu quero essa semente, vou plantar essa semente. Planta a semente do amor. A semente do amor, você vai receber amor. Se você planta a semente da discórdia, você vai receber discórdia. A Bíblia diz assim: se a gente planta vento, a gente colhe tempestade. E o pior é que a gente colhe coisas piores, né? Esses versículos é conhecido como regra áurea. Em muitas religiões, o mandamento é usado de forma negativa. Não faça aos outros o que não quer que os outros lhe façam. Mas, ao declará-lo na forma positiva, Jesus tornou-nos mais significativo. Não é muito difícil conter-se para não prejudicar os outros. É muito mais difícil tomar a iniciativa de fazer algo bom para eles. E é regra de áurea, formulada por Jesus, e é fundamentada na bondade e na misericórdia. O tipo de amor que Deus demonstra para conosco todos os dias, pense em uma ação boa e misericordiosa que você pode fazer hoje para alguém. Então, tudo aquilo que eu quero que alguém faça comigo, eu preciso fazer com as pessoas. Às vezes a gente quer algo bom, mas a gente faz o mal. Às vezes a gente quer uma palavra que venha nos alimentar, que venha nos trazer, botar para cima, mas às vezes a gente não sabe usar esta palavra, a gente dá uma palavra mal, e a gente quer receber algo bom. Uma atitude ruim, a gente quer ter boas atitudes de alguém. Então, nós precisamos, tudo aquilo que eu quero que as pessoas façam comigo, eu faça primeiro com as pessoas. Amém? Então, Jesus nos ensina o caminho para o céu. Está no versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, é poucos há que a encontrem. Por quê? A porta que leva à vida eterna é reconhecida como estreita. Estreita porque não entra bagagem, não entra todo tipo de coisa, precisa renúncia. E as pessoas não querem renunciar de maneira nenhuma. Então, como estreita, isso significa que é difícil tornar-se um cristão, mas que há um único caminho que conduz à vida eterna com Deus e que poucos decidem andar por ele. O único modo de chegar aos céus é crer em Jesus Cristo, porque apenas ele morreu por nossos pecados e justificou-nos diante de Deus. Seguir os passos de Cristo pode não dar popularidade, mas é atitude verdadeira e correta. Agradeça a Deus pela existência desse caminho. O caminho é estreito porque ele requer renúncia, ele requer mudança de postura, ele requer uma mudança de posição. Então, ele é estreito. Você precisa agradar ao Senhor. E para agradar ao Senhor, às vezes você desagrada a você mesmo. As nossas vontades, às vezes, é uma e a vontade de Deus é outra. E a gente precisa entender. Então, para muitas pessoas, ele não quer fazer a vontade de Deus, eles querem fazer a própria vontade. Então, quando eu faço a minha própria vontade, eu quero, o caminho é largo, eu quero abarcar tudo. Então, este é, não, o caminho para o céu não é este caminho. O caminho para o céu é estreito. É caminho de poucas amizades, porque nem todos, você não fala a mesma língua de certas pessoas, então eles não querem você perto. Então, você não tem os mesmos costumes que eles, então também não querem. Não faz as mesmas coisas que eles, então não dá certo. E eles não entram também para fazer aquilo que fazemos. Adoramos ao Senhor, vamos ao templo, buscamos a presença dEle, exaltamos a Ele. A nossa linguagem é para glorificar e exaltar a Deus. Estamos constantemente com a palavra de Deus em nossa boca, falamos dEle, oramos, louvamos ao Senhor. Então, as pessoas que não aceitam, não querem algo mais, orgias e etc, e etc. Então, a palavra do Senhor é muito clara, nos ensina de maneira especial e gloriosa. E nós precisamos entender. E ficamos aqui no
Ficamos aqui no ensina, Jesus ensina sobre o fruto na vida das pessoas. Falamos só até o versículo 14. Tá, queridas? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue agindo em nossas vidas. Sexta-feira nós estaremos dando continuidade ao nosso devocional. Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: nós temos só devocional segunda e sexta. No decorrer dos outros dias, eu vou estar mandando para vocês um áudio de um livro, O Despertar da Leoa. Então, eu vou todo dia, terça, quarta, quinta, eu vou mandar esses áudios, tá certo? Para vocês poderem ouvir. Nós vamos fazer, além de ler a palavra, nós vamos também ouvir um livro. No final de contas, nós vamos ter um livro, vamos ter lido um livro e a Bíblia. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. É maravilhoso estar nesta manhã gloriosa da presença do Senhor juntamente com vocês. Nós vamos agora agradecer a Deus orando neste momento. A irmã Andréa não pôde participar, mas louvamos a Deus pela vida dela. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos agradecidos a Ti por tudo, por este momento, Senhor, na Tua presença, quando temos lido a Tua palavra e trazido a compreensão da mesma. Trabalhe em nossas vidas, aplique ela, Senhor, a cada dia em nossas vidas, nos ajude a aplicar em nossas vidas, ajude a nos colocar em prática a Tua palavra, que possamos, Senhor, andar na Tua presença como verdadeiras cristãs, como mulheres de Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor, os cristãos seguem a Ti. Por que mulheres cristãs? Porque servimos a Cristo, a Ti que és nosso alimento, nossa bússola. Tu és aquele que nos orienta através da Tua palavra. Senhor amado e eterno, Espírito Santo, amigo Espírito Santo, Tu que nos dá a verdadeira interpretação da palavra. Continua agindo em nossas vidas, abrindo o nosso entendimento e a nossa compreensão, que possamos a cada dia nos tornarmos mulheres melhores, cristãs melhores, servindo ao Senhor e aos outros, para a glória e louvor do nome do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Deus abençoe a todas. Amém. Bom dia. Amém. Glória a Deus pelo